falar sobre este livro, que eu li todo, gente, e eu juro para vocês, livro bom. Ó, estou orgulhosa no bom sentido da palavra. É porque é meu pai, eu sou babona mesmo, mas assim, gente, tá num grau a escrita, não tá redundante, né, pai? Eu fiquei muito feliz, já dei um bocado de cheiro nele e falei que estou orgulhosa. E é um livro muito bom, que fala a respeito da história da nossa igreja, né? Da fundação da história da nossa igreja, como tudo aconteceu. E hoje nós estamos aqui para falar sobre isso, né, David? Isso, já quero cumprimentar todos. Que honra, que privilégio participar desse projeto. O ReinoCast está hoje aqui como convidado e eu e a Aira nos sentimos muito alegres porque é um projeto que é nobre também e nós estamos fazendo parte disso. Uma obra literária como essa que conta basicamente a história da nossa igreja, a história de quando começou, os desafios, né, as lutas, o choro, as alegrias também, tudo está dentro desse livro. Nós queremos extrair isso dele hoje e o ReinoCast está muito feliz pela essa oportunidade. E queremos agradecer e eu já quero convidar, né, o nosso pastor, o nosso líder, a fazer parte disso. E eu quero que você receba ele com muita alegria, com uma salva de palmas também. E ele está com a oportunidade. Eu quero atribuir toda essa salva de palmas, né, e esses elogios ao Senhor, tá bom? Somos apenas servos dele, né? Na verdade, esse livro, nós usamos esse exemplo de superação, de fé, de transição, de propósito, mas ele fala de toda jornada de uma vida. A verdade é que quando você começar a folhear as páginas desse livro, você vai ver que nós relatamos situações e momentos vividos na infância que tiveram e fazem toda a diferença para ser quem nós somos hoje. Então, eu quero louvar a Deus por esse momento. Eu tenho certeza que aqueles que lerem esse livro, tem alguns irmãos nossos aqui que já leram o livro. Interessante que eu cheguei em casa ontem às 22 horas, eu sentei na poltrona, das 22 até meia-noite e meia, eu li todo o livro novamente, fui eu que escrevi, mas você vai escrevendo e você, no final, não lê. A verdade é essa. Eu entreguei para o Douglas. Cadê o Douglas? Douglas. Está ali o Douglas, né? O Douglas está sempre nos bastidores. E o Douglas fez a diagramação, a Aira fez a arte, fez a capa, eles mandaram lá para a gráfica, e daí por diante eu já não li mais. Eu escrevi e não li mais. Então, ontem, até para me preparar para as perguntas que virão, fiz questão de ler todo o livro. É um livro que, em 2 horas, 2 horas e meia, no máximo, lendo pausadamente, você consegue ler, que é uma leitura bem dinâmica. Bom, para já encabeçar as perguntas, eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, justamente sobre esse chamado, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens de Deus sendo chamados por ele, mas existe uma frase que fala que Deus ele não chama desocupados. E isso é uma verdade, posso até dizer que bíblica, porque faz muito sentido. E quando a gente olha para Davi, por exemplo, Davi estava ali apacentando ovelhas. A gente olha para Gideão, ele estava malhando trigo. E Deus ele te chamou para fazer uma obra, só que o senhor não era um desocupado, né? Como é para você encarar esse desafio e saber que um tempo para um empreendedor, por exemplo, é a coisa mais importante, né? Primoroso. É você saber que é um desafio de um dia ter apenas 24 horas. Esse é o desafio de um empreendedor. Como é que é lidar, e hoje, tendo 1 ano de MSBN, lidar o tempo entre o pastoreio e o seu trabalho, o empreendedorismo, e em como encarar. Então, são 2 perguntas aí, desde o chamado como um todo e também o tempo, como é que é administrar tudo isso? Bom, como você já me conhece muito bem, tudo que eu faço na minha vida tem um propósito, e eu vivo para cumprir esse propósito. Nada acontece à toa. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, ele diz que, no capítulo 3, verso 1, há um tempo e um propósito de Deus, certo? Ele vai falar do tempo e do propósito de Deus. Então, tempo e propósito, falando agora do tempo de Deus, eles estão sempre alinhados. Eu, como servo do Altíssimo,
eu tenho que buscar sensibilidade espiritual para me alinhar ao tempo e o propósito de Deus. Verdade que Deus não chama desocupados. Quando Deus ele entrega para nós um projeto, e normalmente esse projeto ele é pessoal, né? É um projeto pessoal e é um projeto intransferível. Eu não posso transferir o projeto que ele confiou a mim, que ele colocou em minhas mãos. Eu não posso terceirizar para outros. Tem que ser eu. Aí eu preciso aprender o quê? Com todas as minhas atividades, com todas as atividades que nós temos, nós precisamos aprender a administrar o nosso tempo. O grande segredo hoje é aprender a administrar o nosso tempo. E adquirir a sensibilidade para estar alinhado com o tempo e o propósito de Deus. Porque fazendo isso, todo o nosso tempo vivido aqui nessa terra terá um sentido. E nós, certamente, deixaremos marcas por onde passarmos. Essa é a verdade. Não existe uma resposta, humanamente falando, clara, porque nós vivemos sobre a égide da palavra de Deus e tudo tem um sentido e ele vai nos proporcionando a oportunidade, seja aqui na igreja, seja lá no trabalho. A verdade é que todo lugar por onde nós andamos, nós representamos um reino e é o reino de Deus. Legal, bacana. Nós compreendemos isso e entendemos, vivi a vida inteira ouvindo isso. E esse livro ele é dividido em 3 partes. E na primeira parte o Senhor ele fala sobre esse desejo de uma mudança. Né? Houve um desejo no seu coração, o Senhor congregava em 30 anos no mesmo ministério, na mesma igreja, na mesma denominação, e houve aí um desejo no seu coração. E eu gostaria que o senhor falasse, deixando, claro, o leitor com vontade de ler, porque, gente, esse livro, ele realmente é uma narrativa, ele vai narrando os fatos. Então, você vai entender muito bem quando você lê. Mas fala pra gente um pouquinho de como esse desejo surgiu no seu coração, como foi para o senhor identificar, de fato, que era uma decisão que o senhor precisava tomar. Bom, eu vou sempre responder com a Bíblia, tá? Tudo que eu faço, inclusive as minhas tratativas e negociações, a Bíblia ela está sempre do meu lado. Do meu lado, no sentido da gente compartilhar as verdades centrais que regem toda a vida. Hoje eu estava conversando aqui com um casal e falando para eles da importância da Bíblia para a criação como um todo, mas, sobretudo, para a vida humana. A Bíblia tem resposta para tudo. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 3, verso 8, ele disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, o vento assopra onde quer e ouve-se a sua voz. Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Se você perguntar, mas como surgiu isso? Parte de uma inquietação. Você começa a sentir que Deus está te chamando para algo que você ainda não entendeu, qual que é o propósito, não está claro. E aquilo que não está claro, para um verdadeiro cristão, ele vai buscar essa clareza através de quê? Como ele vai buscar essa clareza? Em oração, buscando se alinhar com o propósito de Deus através da oração. Ele vai orar a Deus e pedir a Deus clareza, discernimento, para fazer a leitura correta do tempo, do momento que ele está vivendo. Isso em todas as áreas da sua vida. Lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 8, olha o que é que o Senhor Deus diz para Josué no momento em que Josué estava muito confuso. O seu líder, o legislador Moisés, havia morrido. Josué passou a liderar toda aquela congregação de pessoas de todo tipo, pessoas rebeldes, pessoas obstinadas, inclinadas para o pecado, pessoas, homens de toda sorte, inclusive toda aquela geração de 20 anos acima morreu no deserto. Tal era a indisciplina daqueles homens, com exceção de Josué e de Caleb, né? Tal era a indisciplina daqueles homens. Então, Josué estava num momento de muita dificuldade, de muita obscuridade. Aí o próprio Deus, de forma teofânica, ele se apresenta a Josué e ele dá a receita do bolo para Josué. Qual que é a receita? Está lá no versículo 8. Não aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele de dia e de noite, para teres o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito,
e então tu farás prosperar o teu caminho e prudentemente conduzirás. A verdadeira prosperidade está exatamente no temor a Deus, no temor ao Senhor. É você buscar esse alinhamento, se alinhar com esse propósito de Deus para a sua vida. Não existe nenhum ser humano aqui sobre a face dessa terra sem propósito. Deus, se Ele te colocou aqui, se Deus ele permitiu que você viesse a esse mundo, porque tudo parte desse princípio, você precisa buscar o alinhamento para entender a razão da sua existência. As pessoas muitas vezes vivem sem entender a razão da sua existência. Não existe ser humano sem propósito. O escritor aos Hebreus, ele vai falar isso, de uma caminhada, de uma carreira. Ele vai falar, olha, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, no capítulo 12, versículo 1. Que testemunhas são essas? Ele estava falando no capítulo 11, na galeria dos heróis da fé, falando dos homens que marcaram as suas gerações, desde Abel. E quando chega no finalzinho do capítulo, ele falta-me o tempo contado de. Aí ele começa a falar uma série de outros nomes, de Jefté, Sansão, e ele vai falando nome de nomes. Então, se você parar no finalzinho e trocar um desses nomes, colocar o seu nome, aí no capítulo 12, e versículo 1, você vai entender o propósito. Você vai entender o caminho, a carreira que nos está proposta. Porque ele diz, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o pecado que nos afasta de Deus e o embaraço, aquilo que não é pecado, mas também nos afasta de Deus. Aí ele diz, corramos com paciência, porque essa carreira ela não é um atropelo e não é quem corre mais. Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. No versículo 2 ele vai dizer, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus, ele é o tema central das Escrituras Sagradas e a pessoa central das Escrituras Sagradas. Então, todas as palavras que saíram da boca de Jesus tinham um propósito. Você só vai entender isso quando você se torna um seguidor de Cristo, estudioso das Sagradas Escrituras. Aí você vai entender o tempo, o propósito da tua vida aqui nessa terra. Não sei se eu respondi, mas é basicamente isso. Glória a Deus, o Senhor respondeu sim, que essa inquietação que surgiu no seu coração foi comprovada, né, a sua decisão de sair do ministério, porque havia ali uma intimidade com o Espírito Santo, e o Espírito Santo foi, de fato, confirmando os passos. E, se a gente for olhar para o livro, o Senhor fala que foi 3 anos de inquietação até o Senhor conhecer, então, o pastor Antônio e o Ministério MSPN. Isso, tudo isso está relatado no livro, né, dessa inquietação, da busca clara desse propósito, e como Deus foi nos direcionando, foi encaminhando até que tudo acontecesse de forma natural e ordeira. Isso. Porque o nosso Deus é um Deus ordeiro. Tá certo? Deus não é Deus de confusão. Isso, e quando o senhor fala que Deus é um Deus ordeiro, o senhor está falando sobre instituição mesmo, né? Sobre denominações, sobre igreja, que o senhor se desligou de uma instituição e depois o senhor conheceu o MSPN, né? Então, logo na apresentação desse livro, Isso. vocês vão entender o propósito. Eu vou pedir para você ler, é uma apresentação bem curta, então leia a apresentação do livro, só para os nossos amados convidados entenderem o propósito desse livro, né? Isso. Era o dia 14 de janeiro de 2025. Estávamos a bordo de um voo com destino a Recife, saindo de São Paulo. O projeto Reino On MSBN ABC Paulista acabara de completar seus primeiros 6 meses desde a inauguração oficial. Minha esposa dormia tranquilamente ao meu lado, e enquanto contemplava a imensidão do céu pela janela do avião, algo profundo tocou meu coração. Ali, nas alturas, senti fortemente que havia chegado o momento de escrever esse livro. Nos últimos meses, vimos com nossos próprios olhos as promessas de Deus se cumprirem. O que começou com uma inquietação interior, depois de 30 anos de ministério em um mesmo campo, transformou-se em um movimento visível do reino de Deus. Famílias restauradas, vidas salvas, um bairro alcançado. Tudo isso em tão pouco tempo. No entanto, como acontece com toda obra que nasce do Espírito, também surgiram vozes que deturpavam a verdade, narrativas distorcidas sobre o que realmente vivemos. Foi então que entendi que este livro precisava nascer, não apenas como uma defesa pessoal ou institucional, mas como um testemunho fiel e transparente daquilo que Deus fez, passo a passo.
Um memorial escrito que registra com integridade e temor como tudo realmente aconteceu, desde o primeiro chamado até a inauguração do templo e os frutos que já começamos a colher. Escrevo com o coração aberto, movido pelo desejo de glorificar a Deus e preservar a verdade, bem como atribuir-lhe toda a honra e toda a glória. Cada linha carrega não apenas lembranças, mas marcas de oração, lágrimas, renúncia e fé. Este livro é, sobretudo, um ato de obediência. Se você, ao ler estas páginas, for encorajado a obedecer à voz de Deus, mesmo em meio às incertezas, então o propósito desta obra terá sido plenamente alcançado, com reverência diante da missão que me foi confiada, pastor Aldir Santos. Só para vocês entenderem que nem tudo é flores. Isso. Na verdade, existe sim os espinhos, existem as oposições, e antes que um projeto nobre, que Isaías 32:8 diz que o homem nobre projeta as coisas nobres e pela sua nobreza permanece de pé, antes que esse projeto nobre fosse, que houvesse uma narrativa de uma construção que deturpasse aquilo que é nobre, então nós resolvemos escrever e deixar isso relatados, registrados, para que as pessoas de fato saibam como tudo aconteceu e o real significado desse projeto. A verdade é que, para o homem, para a mulher, quem é que conhece o homem, quem é que conhece a mulher, verdadeiramente? Deus, mas as pessoas que estão à sua volta, né? Então, um livro que tem uma série, tem um recheio de testemunhos de pessoas que acompanharam toda essa transição, essa história de fé, de obediência e de propósito, porque nós não saímos fazendo as coisas fora da direção de Deus. Todo bom cristão que aprende a viver na dependência de Deus, ele não faz nada sem oração e sem um direcionamento do próprio Deus. Olha o que é que o apóstolo Paulo escrevendo aos Gálatas, olha o conselho do apóstolo Paulo, 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Que concupiscência é essa? A palavra, na sua tradução para o português, é forte e continuado desejo de ter ou fazer aquilo que Deus não quer que façamos ou tenhamos. Isso é concupiscência. E nós somos seduzidos todos os dias a andar pela nossa própria concupiscência. Mas isso é o propósito da tua existência? Foi para isso que Deus te trouxe a esse mundo? Foi para isso que Deus te colocou ali, naquele lugar? São perguntas retóricas que nós precisamos fazer. Se de fato nós estamos sendo seduzidos pela concupiscência humana, ou se nós estamos buscando um alinhamento, porque tudo parte dessa inquietação, um alinhamento com o próprio Deus, com o propósito do próprio Deus para a tua vida. Não sei se tem sido claro. Até chegar o dia 30 de junho de 2024, que foi basicamente a inauguração da MSBN, existiram vários processos, né? E um processo importante que relata no livro é a decisão ao redor da mesa, que é uma decisão importante ali, porque uma coisa é Deus te entregar uma missão, mas a família pode dizer não também. E como é que foi esses chefes de família que estão dentro da sua família, as mulheres também que estão ali para sempre ser uma conselheira, né? Como elas encararam isso, como eles encararam essa situação, qual foi o impacto na família, o que eles olharam para essa situação e falaram assim, vamos com o senhor ou não vamos, como é que foi? Conte um pouquinho para a gente. Bom, Amós 3:3, vocês perceberam que tudo eu uso a Bíblia, né? Que coisa, né? E é interessante que eu faço isso no trabalho, viu? E no livro também. O livro também está recheado de passagens bíblicas. E muitas vezes eu já ganhei contratos falando de negócio, porque eu fiz menção de uma passagem bíblica. E no sentido, a pessoa parou assim e falou assim, rapaz, você é diferente. E abriu-se a porta, e a reunião foi dominada simplesmente por Bíblia, falando de Jesus, de Bíblia, e no final a pessoa disse, eu não vou nem chamar os outros concorrentes, o contrato é teu, porque eu quero trabalhar com você. Já aconteceu isso, não foi uma vez nem duas, foi algumas vezes. Entendeu? Então, tudo que eu faço com base nas Escrituras Sagradas. E eu tenho levado essa mensagem a lugares que dificilmente, a pessoas que dificilmente entrariam em um templo religioso, e nem um tipo de religião. E quando nós usamos, isso é propósito,
da nossa existência, isso é empreender com propósito. E quando nós levamos a mensagem do Evangelho a essas pessoas, muitos dizem, eu lembro muito bem de uma reunião que ele estava presente, a pessoa virou para mim e falou, a partir de hoje, eu vejo o Evangelho com outros olhos, que eu não tinha os olhos como você abriu meus olhos agora. Então, essa é a verdade do Evangelho. Então, Amós 3:3, voltando para a pergunta, Amós 3:3 diz o seguinte, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, desde muito cedo, e ninguém melhor do que você para falar disso, que é a minha filha, o David, que chegou já tem quase 10 anos na família, né? É rápido, não? Já passou de 5, né? Então, seis. E vocês, ele percebeu, ela sabe disso, eles eram muito pequenos. Eu já fazia isso. Todas as nossas decisões que impactam diretamente no núcleo familiar, elas são decididas em volta da mesa. Meus filhos bem pequenos ainda, eles não entendiam nada, muita coisa, mas eu fazia questão deles sentarem lá comigo, com a esposa, e eu dizia, olha, nós vamos adquirir um bem, eu vou trocar de carro, ou eu vou comprar um imóvel, ou eu vou... Isso vai impactar diretamente no orçamento familiar. Nós ficaremos limitados, nós não conseguiríamos viajar, os passeios ficarão restritos, nós não teremos recurso para ir para o McDonald's semanalmente. Eles gastavam um salário mínimo só do McDonald's, vai ter que... Era McDonald's, agora não é mais McDonald's, o negócio prosperou, agora são coisas mais elevadas. Amém, eu digo, vocês não gostam mais de McDonald's? Não gosto, faz mal, é muita coisa, né? Agora não, mas sempre as nossas decisões foram decididas em volta da mesa. E vocês vão ler no livro, né? Está lá no capítulo 3, quando aconteceu a reunião em volta da mesa. É interessante que todas as nossas decisões, elas são tomadas em volta da mesa, as decisões mais importantes de nossas vidas. E é bem bacana, porque quando eu falo em volta da mesa e falo de uma família, na verdade, é um núcleo familiar. A minha família, é a família do Abimael e a família do Aminael, que eu considero uma família só. Então, todas as decisões, elas são tomadas em conjunto. É óbvio, tudo parte, muitas vezes, lá de casa primeiro e depois são levados para eles. Aí a gente senta e decide, e a palavra deles tem um peso muito grande nas decisões que são tomadas, né? Mas, falando da minha casa, da minha família, nesse dia, nós sentamos em volta da mesa, nós relatamos, né, toda aquela situação que a gente estava passando, e a partir daquele momento era uma decisão que eu havia tomado, que iria seguir por esse caminho, mas ainda não tinha plenamente certeza, porque eu esperava uma confirmação de Deus. E todos vocês abraçaram a causa, porque vocês amam e vocês aprenderam a ser liderados pelo pastor de vocês, que sou eu. E eu quero dizer para meus irmãos e pastores que aqui estão, na verdade, antes de nós sermos pastores de uma congregação, nós precisamos ser pastor da nossa casa. E o Aminael, ele usa uma expressão, e a verdade, ele diz que as pessoas de fora, elas se convencem com palavras, com discurso, mas os de casa só com exemplo. Então, antes de ser pastor da família do outro, eu preciso ser pastor da minha casa. Se não for pastor da minha casa, o meu pastoreio está fadado ao fracasso, porque eu vou ganhar os de fora e perder os de dentro. Isso é um fato, é uma verdade. Noé conseguiu, não salvou o mundo inteiro, mas salvou a sua casa. A sua casa. Ele foi o maior missionário da sua época, pregoeiro da justiça. Então, naquela ocasião, com muito temor e tremor no coração, a minha esposa foi a única que ficou assim e disse, não, são muitos anos congregando no mesmo lugar e não tem como uma decisão dessa vai impactar diretamente e você é muito conhecido. E é uma preocupação sadia. Pelo outro lado, também, eu ainda tinha os meus receios porque eu ainda não tinha uma resposta clara da parte de Deus. E todo o desenrolar dessa história, vocês vão ver no livro e, na verdade, eu vou fazendo aplicações para todos, para a vida, para uma vida familiar. E isso são aplicações que servem não só para a minha casa, mas serve para todas as famílias. A importância da comunhão em volta da mesa, para os mais jovens que estão construindo agora a sua família, eles vão ler esse livro e eles vão serem tocados. Por quê? Porque são histórias de sucesso, que são histórias bíblicas. É verdade que a palavra final é sempre do patriarca, mas o patriarca ele não pode sair tomando decisões sem ouvir o seu cônjuge, porque o homem foi entregue uma missão e a mulher a submissão.
E muita gente pega a submissão, que é como se a mulher tivesse debaixo do sapato do homem. E não tem nada a ver. Qual que é a submissão da mulher? A mulher, ela recebeu uma missão de ajudar o homem na sua missão. É uma submissão porque ela está debaixo da missão do homem. Então, não tem uma mais importante e outra menos importante. O nosso cônjuge, sinceramente, se a gente não tiver alinhado com o nosso cônjuge nessas decisões, andarão dois juntos se não estiver de acordo? O que é que vai acontecer? O projeto não vai adiante, e se for adiante, as coisas não vão acontecer como deveria acontecer, porque nosso Deus é um Deus ordeiro. Perfeito, perfeito. Respondida a pergunta. Então, nós decidimos, o senhor trouxe, como o David falou, existiam outros, né? Existiam famílias dentro da sua família, né, principal, existia a minha família, a família do David. E eu lembro, aqui já é um relato da minha casa, que quando o senhor trouxe isso, eu já também estava com uma inquietação no meu coração de mudar de ministério. Eu e o Douglas já havíamos ido em outras denominações, em outras igrejas, mas Deus também não havia confirmado no coração do Douglas essa mudança. E quando o senhor trouxe isso, eu lembro muito do sentimento que eu senti no meu coração, que foi de, ok, eu quero. Mas, ao mesmo tempo, eu falei, não falarei nada, deixa o Douglas decidir. E, prontamente, o Douglas também falou, estamos nessa, o David também. E eu lembro que o senhor confirmou aquela decisão naquela noite para nossas casas. Mas do seu coração ainda havia uma pessoa para ser totalmente quebrantada para essa mudança. E quem era essa pessoa? Não, eu acabei de falar, né, que era a minha esposa, porém, de fato, humanamente falando, eu entendi, eu fiz a leitura que o próprio Deus estava nos unindo, né, a esse projeto, porque a verdade é que antes de Deus unir pessoas, Deus ele une propósitos. Antes de Deus unir pessoas, ele une propósitos. E nós entendemos que o propósito do MSBN era o mesmo propósito que a gente tinha. Isso. Então, mas mesmo assim, eu ainda tinha temor no coração. A Adriana, minha esposa, ela, com muita sabedoria, né, ela disse, olha, eu creio que ainda não é o tempo e tal. É verdade, é uma decisão difícil de ser tomada, mas a gente vai ver que logo Deus se encarregou de derrubar esse muro e confirmar o projeto. Isso, e se você quiser saber o que aconteceu, lê lá no livro, que está tudo escrito, está tudo narrado lá. E esse contato com o pastor Antônio Domingos, foi o senhor que procurou? Não foi o senhor que procurou? Chegou até o senhor? Foi parte do alinhamento de Deus, do tempo de Deus? Então, como eu falei a princípio, nós ficamos por volta de 3 anos buscando em oração esse alinhamento. Até que um dia, logo no comecinho de 2024, eu recebi uma ligação de um amigo, e esse amigo ele relatou rapidamente, né, o que tinha acontecido. Ele foi ministrar em uma igreja, chegou lá, ele conheceu o pastor presidente daquele campo, e ele disse que, conversando com o pastor presidente do campo, como ele é uma pessoa muito chegada a nós, ele entendia a nossa visão de igreja, de propósito, ele disse, rapaz, parecia que eu estava te ouvindo falar. O homem fala igualzinho você, tem a mesma paixão, o mesmo amor por missões, pelo social, um projeto maravilhoso. Você precisa conhecer o fundador desse projeto, e se você tiver condições, a gente faz um meet com ele agora, porque ele está me cobrando, que eu falei de você para ele e disse que iria fazer uma ponte entre vocês, e já tem 15 dias e eu acabei esquecendo. Aí, resumindo, eu estava na minha sala, falei, não, pode fazer o meet, pode fazer o meet que eu atendo ele. Aí pronto, nasceu, isso é o alinhamento de Deus, isso é o propósito que une pessoas, né? É o propósito de Deus que acaba unindo pessoas, é isso. Glória a Deus. Qual foi a maior confirmação de Deus dessa igreja aqui? Saber que o senhor estava no caminho certo, né? Porque nos nossos projetos nós sabemos ali que Deus ele fala, mas a gente sempre fica querendo algo palpável. E tem uma parte que o senhor fala sobre isso no livro, que foi justamente as conversões, né? Que foram acontecendo. Sim. E o senhor pode falar um pouquinho sobre isso? Sim. Na verdade que ocorreu algo muito espiritual, né? No capítulo 4, a confirmação ali, vocês vão entender isso. Capítulo 4, capítulo 5. Mas logo que aconteceu esse sobrenatural, e é interessante
que a Bíblia diz que o homem natural, aliás, que o homem espiritual, ele discerne tudo, né? Então a gente começa a perceber essas questões e quando houve a confirmação, agora no sentido espiritual, no sentido visível e palpável, as coisas também precisam acontecer. E como essas coisas começaram a acontecer, logo depois dessa decisão de seguir com o projeto, caminhar junto com o MSBN, começou a haver o quê? Conversões logo na sequência. Antes mesmo de nascer a igreja, o templo, a fundação, Deus ele começou a fazer o quê? Deus começou a salvar. Quando estava preparando esse púlpito, esse aquário ali da bateria, né, um dia de sábado, às 19 horas, né, a pessoa estava aqui, daqui a pouco ele virou para mim assim e disse: eu estou sentindo, o Abimael estava aqui também no dia, né? Eu estou sentindo um calor dentro de mim, eu estou sentindo uma alegria, um calor. O que é isso, pastor? Ele virou para mim e disse: o que é isso, pastor? Eu disse: é a tua alma clamando por Jesus. É que você precisa de Jesus. E ele, né, assim, logo ele começou a chorar. E eu comecei a falar de Jesus, do plano salvífico de Cristo para ele. E ele dobrou os joelhos aqui, confessando Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. E o que aconteceu? Essa família permanece firme até hoje. Glória a Deus. Então são pessoas vidas que são transformadas pelo poder do Evangelho, porque o Evangelho é transformação, o Evangelho é poder de Deus. O Evangelho te dá sentido para a tua vida, para a razão da tua existência. É isso. Essa é a maior confirmação palpável daquilo que Deus começou a fazer. E foram muitas conversões, não se restringiu em uma, duas, foram famílias. Não, em 3 meses foram mais de 70 vidas alcançadas, confessadas Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Glória a Deus. E eu queria voltar um pouquinho antes, a gente está falando aqui já do templo sendo construído, e a gente já vai caminhando para o final. Mas tem um trecho do livro que me chamou muita atenção, que o senhor fala a respeito da importância de sair com honra. E eu gostaria que o senhor abordasse isso, dessa importância de encerrar ciclos com honra, embaixo da bênção, embaixo de obediência. Sim, não pode ser diferente para um bom cristão. Tudo que ele faz com ordem, né? Com ordem. Então, e eu falo isso, deixo isso muito claro no livro. Uma coisa é você ficar em um ministério fazendo oposição a uma liderança, porque você não concorda com aquela liderança, então isso não vem de Deus, né? Isso aí é rebelião, e nenhuma rebelião vem de Deus. Então, qual que é a tua obrigação? É ir orar e buscar a Deus esse alinhamento. Então, foi assim que aconteceu com a gente. E quando houve essa confirmação, o que é que nós fizemos? De forma ordeira, de forma muito pacífica e educada, mandei mensagem para o nosso pastor-presidente na época, marquei dia e horário para ir conversar com ele e tratar do nosso desligamento de forma ordeira, muito harmoniosa. No dia e na hora agendada, tive lá com a minha esposa, ele me recebeu muito educadamente, é meu amigo, até então, né, tínhamos muita comunhão naquele momento, e nós fizemos um resumo dos 30 anos que servimos, mas que dali por diante nós iríamos caminhar em uma outra direção, fazendo parte do mesmo exército, porém indo servir em outro quartel. Eu posso dizer assim. Então, houve uma conversa e um desligamento. Essa conversa precisava acontecer, então as coisas não foram feitas de forma desordenada, não, de forma nenhuma. Tudo foi feito de forma muito ordeira, né? Por mais que ele não tenha... Porque é difícil, né, para quem está do outro lado, aceitar pacificamente. Não é que houve nenhum tipo de conflito, não houve nenhum conflito. Mas às vezes as pessoas não entendem a decisão da outra, né? Porque quem está vivendo é o outro, não somos nós. Quem está buscando alinhamento é outra pessoa, não somos nós. Às vezes a pessoa aceita, mas contrariado. A verdade é que tudo ocorreu de forma muito ordeira e a gente relata isso no livro, né? Eu acho que o livro tem várias histórias, passagens, aplicações para a nossa vida. Então é um livro muito edificante. Na verdade, não é porque fui eu o escritor do livro, mas ele se aplica para toda a nossa vida. Mas é só para o público evangélico? Não, de forma nenhuma. É um livro que fala de chamado.
Ele abrange todas as classes, todas as etnias, pobre, rico, se é cristão, se é evangélico, se é católico, ele vai falar, na verdade, de reino de Deus. Não, nós não construímos nenhuma barreira. Exatamente. E realmente o livro, como eu li ele inteiro, ele fala para qualquer pessoa a respeito da vida, né? Decisões devem ser tomadas aonde? Na mesa. Não importa se você é cristão ou não, é um conselho da parte de Deus para a sua vida, se você quiser obter sucesso. Inclusive, o livro também fala sobre líderes, sobre qualidades de líderes diferentes, qual é o verdadeiro líder cristão. E você que vai ler esse livro, leia com muita atenção, porque às vezes nós estamos tão envolvidos com o sistema que a gente perde a sensibilidade de identificar essas coisas. E o livro traz de forma muito clara como identificar a liderança que provém do Senhor, né? Porque o fardo do Senhor, ele é leve, né? Ele não é um jugo pesado. E nós temos, nesse livro aqui, muitos conselhos que dá para aplicar na nossa vida. O próprio Jesus, ele disse que nós conhecemos as árvores de que forma? Através dos frutos. Pelos frutos. E eu acho que não precisa ser muito espiritual para entender certas coisas. Né, Léo? A gente precisa aprender a fazer a leitura correta, a análise correta dos líderes e dos indivíduos. Nós tivemos aqui uma conexão teológica que nós falamos de liderança. Liderança é poder ou é serviço? Na visão bíblica, liderança não é poder. Liderança é serviço. O líder, ele trabalha, ele presta um serviço aos seus liderados. E nós aprendemos isso com quem? Jesus. Com Jesus, com o próprio Senhor Jesus. Só que dentro de um conceito secular, muitas vezes, a liderança é poder, a pessoa se torna autoritária, uma pessoa autocrática, é ele, sempre ele, as decisões são tomadas, tudo centralizadas nele, né? Então, é basicamente isso. Esse livro ele vai relatar um pouco do perfil dessa liderança, desses líderes. Amém. Nós acreditamos que, por mais que façamos tudo aquilo que está nos ordenado a fazer, mas quem dá o crescimento da obra e dos nossos projetos pessoais é Deus. E nós temos visto isso acontecer na MSBN ABC Paulista, o crescimento da obra de Deus em diferentes partes, né, nos jovens, nos adolescentes, nos homens agora, nas crianças. Nós temos visto a mão de Deus sobre essa igreja. E não é porque nós estamos aqui fazendo, mas é porque Deus está conosco, liderando tudo isso. E Ele tem levantado muitas pessoas para estarem conosco. Exatamente. Vocês que estão aqui hoje, que estão ouvindo isso aqui, vocês fazem parte desse legado que está sendo construído. E falando sobre esse legado, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, para a próxima geração, o Beni, a Mavi, Eva, Noah, que está vindo aí, sobre o Senhor estar plantando, né? A Bíblia fala sobre Paulo plantou, Paulo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Sobre isso, sobre essa geração que está vindo aí, a geração Z, e depois tem mais outra geração que vai vir, e eles estão crescendo nesse meio. E isso foi até uma das coisas interessantes do redor da mesa ali, que faz muito sentido, que era uma preocupação sua, e se eu ver hoje a sua casa louvando a Deus, estando aqui de forma integral, praticamente, aqui louvando, adorando a Deus constantemente. Isso eu dou uma visão para o meu filho que ele precisa ter experiências com Deus. Então, qual é esse legado, qual é a mensagem que o senhor pode deixar para as famílias do MSBN ABC Paulista e que servem aqui na igreja? Bom, na verdade, nós simplesmente obedecemos um chamado de Deus, nós buscamos esse alinhamento e esse propósito, e nós, longe de querer benefício ou querer mérito para mim ou para a minha casa, para a minha família, porque isso não é um projeto de uma pessoa nem de uma família. É um projeto de famílias. É um projeto de famílias. E uma das coisas que eu tinha convicção, que o projeto iniciaria por mim, pela minha casa, mas logo o próprio Deus se encarregaria de levantar famílias, porque Ele me deu uma visão, certo? Uma visão. E se você pegar a capa desse livro,
você vai ver. E é interessante como as coisas se alinham. Não fui eu que escolhi a capa desse livro. Foi você que escreveu aqui, escolheu a capa desse livro. E, a princípio, eu fiquei perguntando, mas por que uma Bíblia e uma árvore? Plantação de uma igreja. Ela ficou, né? e eu falei, olha, mas faz todo sentido. Hoje, plantar uma igreja, ou seja, sobre a palavra de Deus, é andar na contramão de uma autoestrada sinuosa. Você vai estar sempre se chocando. Porque não é fácil hoje você viver, na verdade, quando eu falo de viver em todo sentido, Léo, é você comercializar, é você negociar, é você viver, como o apóstolo Paulo disse, eu fiz menção desse versículo, né, logo no começo. Tudo que nós fazemos, nós precisamos fazer para a glória de Deus. E você vai estar sempre se chocando com interesses contrários àquilo que é central, a todos os pilares central da palavra de Deus. A verdade é que a gente vai estar aí na contramão de todo um sistema, certo? Só que tem famílias que estão dispostas a ir nessa contramão. Amém. A verdade é essa. Então, são famílias que estão cansadas de viver essa falsa religiosidade, viver na bolha dessa religiosidade. Ah, pastor, você está falando que essa visão ela é uma visão de plantar uma igreja perfeita? Longe de mim tal coisa. Igreja perfeita é só lá no céu. É utopia achar que você vai plantar uma igreja só de trigo. Vai ter joio no meio. Mas você precisa formar uma liderança que entenda a visão e o propósito. Eu sei que o projeto começou por mim, pela minha casa, e logo Deus se encarregaria de mandar várias outras famílias. E é o que aconteceu, o que a gente viu. Agora, qual o conselho que a gente deixa para essa geração que você falou? Eu vou deixar, não para essa geração que está ficando, mas vou deixar para a nossa geração, que se nós fizermos o nosso papel bem feito, certamente nós deixaremos o mundo melhor para os nossos filhos. E que mundo é esse? É aquele que nós estamos inseridos. É a nossa sociedade. Que eu falo no livro que esse Evangelho de Jesus para os seguidores de Jesus. Sobre nós repousa uma responsabilidade, que ela vai além do espiritual. É uma responsabilidade moral, social e espiritual. São essa tríade que repousa sobre nós, essa responsabilidade, certo? Moral, social e espiritual. Então, se nós colocarmos em prática o conselho de Jesus para nós e para a nossa casa, certamente a nossa família fará parte de um remanescente fiel. Porque hoje eles não sabem tomar decisões, mas os pais sim. E as decisões que nós tomamos hoje, elas interferem no futuro dos nossos filhos e das gerações vindouras. A pequena Elisa, viu, Léo? A decisão que você tomar hoje vai respaldar exatamente na pequena Elisa lá na frente. A responsabilidade de deixar um mundo melhor para os nossos filhos é nossa. Olha o que o Senhor Jesus ele deixou para nós. Olha o conselho que ele deixou para nós. 6:33 lá de Mateus. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o que isso significa? Está falando de religião? Isso fala de religião? Isso fala da igreja institucionalizada? Não, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça é tudo que nós fazemos aqui, as nossas decisões. Há uma lei que rege todo o universo, que é a lei da semeadura. Todas as decisões que nós tomamos e fazemos aqui com base nas leis, na legislação do reino dos céus, espera aí, a minha escolha vai glorificar a Deus, esse reino?
essas minhas decisões, elas estão glorificando a Deus? Desde a hora que eu acordo, eu estava falando para um casal aqui, são mais de 31 mil escolhas que o indivíduo adulto ele faz por dia. Isso não é Bíblia, é ciência, né? Das mais simples. Aí ele acordou, vou levantar agora, não vou levantar, vou tomar banho, não vou tomar banho, vou escovar os dentes, não vou escovar os dentes, vou tirar a barba, não vou. São decisões mais simples. Vou com a roupa, vou com sapato, vou de bermuda, vou de calça, vou de chinelo, vou de sapato. Estou falando de escolhas que você faz durante o dia de forma involuntária, mas o apóstolo Paulo ele diz, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. Se comer e beber eu preciso fazer para a glória de Deus, e as demais coisas? E as minhas demais decisões? Se eu fizer isso, certamente procurar estar alinhado com essa visão de reino de Deus, certamente o mundo ficará melhor para os nossos filhos. Glória a Deus. Respondida a pergunta. E eu lembro que a gente estava aqui, para finalizar, a gente estava aqui na construção, eu estava limpando lá fora, e passou um senhor bem ranzinza e falou assim, nossa, aí sim, hein, isso dá dinheiro. Abrir igreja dá dinheiro. E eu olhei para a cara dele e falei assim, meu querido, se você soubesse, porque o ministério que o meu pai exerceu sobre a nossa vida de sacerdócio, ele sempre nos ensinou que igreja não é lugar de fazer dinheiro. Igreja é lugar de você doar o seu dinheiro, doar o seu serviço, doar a sua vida. E falando sobre isso, nós queremos falar sobre a Soma, que é a patrocinadora oficial do Reinomcast. Estamos aqui todos de Soma, o pastor está ali de Soma, o David está de Soma, que é uma empresa, uma marca que nasceu através desse propósito. Hoje, 78% dos nossos lucros líquidos vão todos para o projeto Reinom, para a MSBN, para abençoar a vida dos nossos missionários, das pessoas que são assistidas por esses projetos. E eu falo nosso porque eu sou fundadora, juntamente com o Douglas e com o Marcos, que está aí junto com vocês, desse projeto, dessa marca. E nós vemos o Senhor nos abençoando e estabelecendo cada vez mais. É um projeto novo, né? Uma marca nova, mas eu falo, nesse primeiro momento eu não ganho R$1, mas eu estou tão feliz e tão realizada, e nós temos feito tudo com tanto zelo e com tanta excelência, porque para o Senhor é assim. E foi assim que nós fomos forjados, que para o Senhor, né, no reino de Deus, igreja não é lugar de acumular riquezas. As nossas riquezas elas são acumuladas no céu. E é isso que a gente ensinou, e é isso que a gente vive, e é isso que nós temos aprendido aqui na MSBN, através do seu pastoreio, através da vida do pastor Antônio Domingos, que também é um homem abdicado, um homem dedicado às coisas do Senhor. Eu falo que, sobretudo nos últimos dias, na verdade, não só nos últimos dias, mas vou falar mais agora, porque a nossa contemporaneidade, né, que é o hoje, são 3 tipos de cristãos que existem hoje. É os que fazem do evangelho um meio de vida, vão usar o evangelho para tirar dinheiro das pessoas, mas é interessante que a Bíblia ela já fala desses tais. Desde o princípio a Bíblia fala desses tais. Se você ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, você vai ver claramente como o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, Pedro, são várias passagens que falam desses tais. E o que está destinado para esses. Então, existem aqueles que fazem do evangelho um meio de vida, seja pelo dinheiro ou pela influência que o pastoreio e pela liderança exerce sobre os liderados, pessoas que usam o evangelho, seja para ser influente ou seja para ganhar dinheiro com o evangelho. Então, esse é um tipo. Exatamente, esse é um tipo. Aí existem aqueles que fazem do evangelho filosofia de vida, eles vêm no domingo, num culto, aí sai, está pago. Acabou ali a minha obrigação. Né? Então, esses fazem do evangelho uma filosofia de vida. São cristãos nominais. Eles não influenciam pessoas, eles não entendem o princípio do reino. Eles vivem, na verdade, eles, a família deles, mas eles fazem do evangelho uma filosofia de vida. Ele não quer ser de outra denominação, eu sou cristão, mas ele não se envolve, ele faz como Pilatos. Tem uma série de necessidades e ele pode ser a resposta. Eu brinco, eu falo assim, quem é que viu o copo descartável no chão? Você que viu? Então é você que tem que pegar o copo descartável que está no chão e levar até o lixo. Ou você daí da limpeza. Não, é você que viu, né? Você pega você e leva até lá. Então, dentro de uma instituição, você viu a necessidade,
você precisa colocar à disposição para ser a resposta, para ser a solução daquela demanda. E muita gente não quer fazer isso, porque faz do evangelho um meio de vida. Mas existem os verdadeiros, aqueles que fazem da sua vida o evangelho. E quem são esses? Aqueles que tudo que fazem, eles fazem para glorificar o reino. E a sua vida é uma carta aberta e lida por todos os homens. As pessoas vão olhar e vão dizer, está ali uma pessoa diferente, tem um brilho diferente, ele é diferente. A gente percebe a diferença nele e tudo que ele faz com um propósito, com um fim. Porque tudo da vida dele, na verdade, reflete no evangelho, ele faz da sua vida o evangelho. As suas renúncias, ele abre mão, né, daquilo que muitas vezes o dinheiro pode proporcionar em benefício daqueles menos favorecidos. Por exemplo, para nós, um cristão, vou ser bem sincero, eu sou um empreendedor, sou um empresário, eu tenho lá, Deus me abençoou financeiramente, eu tenho lá como que eu posso dizer, uma vida muito confortável. Eu não me sinto, por mais que eu tenha condições de chegar em qualquer concessionária e comprar o carro mais caro daquela concessionária. Eu não vou estar roubando ninguém, é dinheiro do meu suor, do meu sacrifício, do meu trabalho. Mas quando eu olho do lado e vejo pessoas passando necessidade, pessoas com dificuldade, isso é lícito para mim? Não, então eu vou andar com um carro mais simples e eu vou pegar parte desses recursos, porque eu sou apenas um administrador, e fazer a diferença do social das pessoas. Para um cristão é isso, ele não vai sentir prazer nas coisas efêmeras. Ele sabe que ele é o 6:19 lá de Mateus. Mais amontoai tesouros nos céus, onde a traça e o ferrugem não consomem, ladrões não minam e não roubam. Não é que você vai fazer mandar dinheiro lá para um paraíso fiscal, o céu. Não, você faz do teu dinheiro, na verdade, uma construção que edifica esse reino aqui na terra. Um potencializador. Exatamente. Então é isso. E vocês foram criados, vocês sabem disso, a minha esposa está ali, e não é porque hoje nós temos que o pastor faz isso porque ele tem condições. Muita gente pensa isso, Léo. Só que acha que o nosso ministério começou hoje. Esquece que o nosso ministério começou lá atrás, quando eu era um assalariado, quando eu vendia o almoço para comer a janta. Mas mesmo lá atrás, né, o pouco que eu tinha, a gente compartilhava com quem não tinha nada. Uhum. E eu falava na minha casa, né, e às vezes a minha esposa reclamava, porque eu sempre repetia isso, eu dizia, olha, se a minha casa tem feijão e arroz, eu vou comer pizza à noite, mas tem feijão e arroz, e eu lembrar, eu ficar sabendo que o meu irmão não tem feijão e arroz na casa dele para comer, então, em vez de eu comer a pizza, eu vou comer o feijão e arroz, eu vou pegar o dinheiro da pizza e dar para ele comprar arroz e feijão e comer arroz e feijão. Então, eu criei vocês ensinando esses princípios básicos, são muito simples. E a verdade é que, assim, nós não abençoamos hoje porque nós somos abençoados. Não, na verdade, eu não estou fazendo nenhuma barganha com Deus. Na verdade, eu abençoo porque eu já sou abençoado. Isso. Entendeu? Não é a quantidade da oferta, mas a qualidade da oferta que faz a diferença. Isso, e eu me emociono aqui porque, de fato, agradecendo a sua vida, porque o senhor se disponibilizou a ser um agente do reino dentro da nossa casa desde muito pequeno. E eu lembro que o senhor falava muito, e a gente às vezes fala aqui sobre servir ao Senhor, e a gente lembra muito, fala-se muito sobre o dinheiro. Mas qual moeda é mais importante, o dinheiro ou o tempo? O tempo. E na nossa casa a gente aprendeu isso, que servir era muito mais importante do que, às vezes, ofertar, porque às vezes a gente não tinha mesmo o que ofertar, a gente não tinha de onde tirar, a gente não tinha uma moedinha para dar. Mas eu lembro que quando a gente morou numa igreja, a gente era caseiro dessa igreja porque a gente morava nos fundos. Eu, como criança, não fazia ideia, mas eu acho que meus pais sabem muito bem o que eles estavam passando na época para a gente precisar morar na casa da igreja. E eu lembro que minha mãe... Eu fui muito feliz naquele lugar, eu lembro do cheiro, eu lembro da visão que a gente tinha. Minha mãe limpava a igreja, ela cuidava da igreja. E eu limpava os bancos, eu passava óleo. Ela me revelou esses dias que ela repassava o óleo tudo de novo, o óleo de peroba. Mas na minha cabeça, gente, é o lustramóveis. Era eu que passava. E eu não conseguia pular um banco. E eu pequenininho, tinha o quê? 4, sei lá, 5 anos, da idade do Noah.
Eu lembro que eu não conseguia pular um banco. Eu estava cansada, já que a igreja era grande, mas o temor era tão grande e tão real no meu coração que eu não conseguia pular um banco. E eu era uma criança de 5 anos. Então, às vezes, quando a gente fala muito de doar, de ofertar, oferte o seu tempo. Se nesta manhã, você que está nos ouvindo aí no podcast, se você está aqui nos ouvindo, e não tem como ofertar na casa do Senhor, oferte seu tempo. Gaste-se fazendo a obra do Senhor, porque não há patrão mais justo do que o nosso Deus. E nós experimentamos isso na veia. Eu lembro que o pastor Daniel ele é citado muito aqui nesse livro. E houve uma época que a gente estava no Rio Grande do Sul. Meu pai nunca deixou de colocar dinheiro em casa. Meu pai ganhava muito bem. Só que meu pai sempre teve esse coração. Então, ele ganhava muito bem para uma família de 5 pessoas. Não para uma família de 15, 20. E era isso que ele fazia. Ele sustentava 15, 20 pessoas. Então, nós fomos criados, sim, sem muitas regalias. Nós fomos criados, sim, com meu pai, né, sendo regrado, sentando na mesa, apresentando as contas, dizendo, gente, pelo amor de Deus, para de gastar. Eu lembro 1000 vezes ele fazendo isso, e nós crescemos com uma realidade muito firme do valor do dinheiro. Dinheiro não é para você ficar ostentando, dinheiro é para você usar com consciência. E, né, se tem alguém passando fome, você não vai, né, ostentar num tênis de 5 mil reais. Toma atento, o primeiro Nike que o Eza não comprou foi através do primeiro salário dele. Na Mercedes, meu pai ensinou valores muito firmes e muito potentes na nossa vida. E eu lembro que a gente estava no Rio Grande do Sul, rapidamente a gente já está encerrando, porque, né, Deus vai movendo o coração, a gente só vai falando. E a gente estava no Rio Grande do Sul e, para nós, a gente estava vivendo um paraíso. Né? Meu pai viajava muito, ficava muito longe, e nessa época a gente estava morando no norte, no Pernambuco, no Nordeste, e meu pai aqui, minha mãe fez as malas e falou, a gente vai para o Sul. Meu pai levou um susto e falou, tá bom, você está mandando, a gente vai. Foi todo mundo para o Sul, não tinha mesa. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tínhamos mesa, não tínhamos guarda-roupa, não tínhamos nada. As roupas eram dobradas em cima de uma cama, mas foi a época da nossa infância que a gente foi mais feliz. Ali a gente realmente experimentou o que é ser família, né? E eu lembro que nas minhas orações eu orava, Senhor, só deixa a gente ficar junto, e Deus permitiu. E eu lembro que o pastor Daniel, junto com a irmã Miriam, do nada chegou de surpresa lá. E ele chegou cheio de roupa. E eu lembro que no meu coração eu fiquei tão feliz, eu fiquei me sentindo importante. Eu falava, nossa, ele trouxe presentes. Mas eu não sabia como era a nossa realidade naquela época. E eu lembro que o pastor, com tanto amor, ele foi e nos presenteou. Mas meus pais sabem o que eles estavam passando naquela época. E Deus, ele provê todas as coisas. E hoje nós podemos experimentar o melhor dessa terra, porque o Senhor nos deu inteligência, o Senhor nos deu estratégia para o meu pai. E eu falo que a minha mãe fala muito isso, né? Que ela pega um salmo para ele falar assim, é salmo mesmo, né? Que a nossa descendência será poderosa na terra. Salmo 112. Isso, Salmo 112. A nossa descendência será poderosa na terra. E nós pegamos isso fortemente, acreditamos nisso. E toda essa igreja aqui, tudo que nós construímos aqui, todos os eventos que nós fazemos aqui, é visando mostrar que o Senhor ele faz, que toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. E tudo que a gente experimenta hoje é o desejo para que todas as famílias experimentem. Tudo que a gente puder gastar na obra do Senhor, a gente vai gastar e investir neste reino, no reino celestial. E é isso que a gente aprendeu. Amém. Amém. Muito obrigada, Pai. Amém. Só lembrando, tá? Por favor, se inscreva no canal do Reino Cast. Temos episódios toda sexta-feira, já gravamos com a Amanda, já gravamos com o irmão Pastor Ronaldo, irmão Francisco, falando sobre autismo na igreja. Então, a gente está trazendo bastante conteúdo importante, falando sobre como um cristão deve se vestir. Tem um episódio com a Soma. Gente, por favor, se inscreva lá, ajude a gente, que a gente está construindo aí uma grande audiência, né, para justamente crescer o reino de Deus. Monetizar, porque é muito importante. Exatamente, de Deus é o dom de construir riquezas. Por que não? Então, a gente está lá toda sexta-feira. Até agora não falhamos nenhuma. Queremos sempre gravar episódios. Já temos 2 episódios com esse já à frente do nosso tempo. Então, tudo para uma glória e honra de Jesus. Estamos juntos, eu e a Aira, nesse projeto. E é uma honra dividir a mesa ali com você. Isso. E muito obrigado aí por quem assiste, por quem comenta, por quem está lá no canal de cortes também. Muito obrigado por tudo. E é isso. Obrigado pelo livro e por essa obra tão maravilhosa. Então. E para honra e glória do nome do Senhor e para a alegria do Douglas, a gente vai ter a nossa editora, se Deus quiser. Amém. Amém. Eu quero